Pessoal, boa noite. Obrigada, Carlinhos, pela confiança. Gente, é uma alegria imensa, viu? Estar aqui podendo contribuir com essa casa tão querida que me acolhe com tanto amor, me dá todo o espaço aqui, né, para poder estar contribuindo com o Evangelho de Jesus. Então, não poderia ser maior minha alegria, viu? De estar aqui hoje, com essa oportunidade linda aqui de poder estar trazendo um pouquinho os ensinamentos do Evangelho para nós, né? Esse tema, então, que eu trouxe para vocês, sobre o poder da gentileza. Esse título, ele já deixa a gente assim, né, um pouquinho, pelo menos comigo, eu já fico intrigada, né? Quando eu peguei esse tema para dar um estudo, eu também quis trazer para vocês, eu vi que ele é um assunto bem importante de ser falado e que às vezes é pouco falado nas palestras espíritas, né? Então eu achei de extrema importância e bem interessante da gente falar hoje, porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa correria do dia, né, que às vezes a gente deixa aí passar despercebido. Então, eu pergunto para vocês já pararam para pensar que a maioria das vezes a gente não valoriza esses pequenos gestos que passam como oportunidade, gestos que passam como oportunidades na nossa vida, na nossa correria, né, nossos momentos aí de correria, falta de tempo, né? Então, a gente sempre deixa passar esses momentos importantíssimos para o nosso crescimento moral e espiritual. Tem uma frase que eu ouvi, eu não sei falar onde, mas eu ouvi, isso aí também me causou essa vontade de falar sobre esse tema. É uma frase do Chico, que ele fala ali, a isca da gentileza. Então, com essa frase, assim, já me deu aquele tino, assim, né? Falar, a isca da gentileza. E isso que a gente sabe, né? Que é uma coisa pequena e que atrai algo. Tanto é que é usado a palavra isca para comidinha de peixe, para atrair peixes, né? Então, a gente pode usar como uma metáfora aí, né? Uma coisa pequena para atrair algo. Então, a partir daí, eu fiquei pensando, gente, uma simples frase do Chico, né? Porque tudo que Chico falava era de grande importância aí para o nosso aprendizado aí. Então, tudo tinha uma importância, uma relevância que às vezes muitos de nós deixávamos passar despercebidos, né? Então, ela tem uma profundidade muito grande, um grande ensinamento aí. Que nós deixamos, como eu disse, nós deixamos passar despercebido esses pequenos gestos daí, que faz parte da prática da caridade no nosso dia a dia. Esses pequenos gestos tão despercebidos que nós deixamos passar é exercício diário do amor dentro de nós, da essência divina. É a caridade também. Um pequeno sorrisinho que a gente dá para o outro, um olhar de fraternidade, um aperto de mão. Isso aí nós já estamos praticando a caridade e exercendo esse amor dentro de nós. E às vezes, né, a gente, a correria do dia a dia ali, né, passa e nem olha, nem, não vou cumprimentar, não, que preguiça. Né? Não vou esconder. Né? Olha aí. Às vezes é um momento ali, né, que a gente está perdendo essa oportunidade. Às vezes até da pessoa que passou por nós ali, está precisando de um gesto, de uma palavra, de um sorriso, de ânimo, né, de dar um ânimo. A gente está deixando passar essa oportunidade de ajudar aquela pessoa. Né? E eu queria aqui agora de compartilhar com vocês um vídeo curtinho, de 2 minutinhos, mas que eu achei, é um vídeo animado. Eu não sei se alguém aqui não sabe, mas eu sou evangelizadora, né? Então, eu e o tio Flávio também. Então, nós gostamos muito de vídeo, assim, animado, né? Mas é um vídeo que dá para todas as idades, porque ele tem uma profundidade muito grande, um grande ensinamento
E nós vamos entender, e eu quero compartilhar com vocês, pra gente, porque ele já é aí, nós vamos ver que ele já tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque vocês vão ver que, por ser pequenininho, ele tem uma grande lição para nós. Uai, tio Flávio, então eu não sei o que aconteceu. ESC. Não estou conseguindo. Vai ter que me ajudar aqui. Vou pedir a ajuda ao universitário, tio Flávio. Poderoso nas tecnologias. Deu? Primeira coisa que eu vou falar para vocês desse vídeo, já é uma aula aí para nós, né? Já deu uma aulinha aí, né? Então, o que a gente pode já ver no primeiro ponto desse vídeo aí? Ele não tem uma palavra sequer. Uma palavra sequer, né? Mas ele já tem ali uma lição profunda aí. Nós já vimos que tem uma lição profunda. E a primeira lição que nós vemos nele aí, o gesto de gentileza, ele é contagioso. Ele contagia, né? Porque o amor é contagioso. O amor é contagioso e o amor cura. Não tem remédio maior do que o amor. Contagioso e cura. Cura almas, né? Então, nós vemos outro ponto nesse vídeo também. As mãos no bolso representam o nosso egoísmo, né? No primeiro momento ele está ali com as mãozinhas no bolso.
é o símbolo do nosso egoísmo aí. Está simbolizando aí o nosso egoísmo, né? E muitas das vezes a gente está tão centrado no nosso egoísmo, na nossa correria, né? No nosso ego, que a gente fica sisudo, com a cara ruim. Fica sisudo, com a cara triste. Nós vamos alimentando esse egoísmo aí, ó, no dia a dia, que o nosso semblante vai se tornando sisudo, triste, sombrio. Olha quantas coisas nós já vimos num videozinho tão animado. Se rendendo à doação, se rende a doar. Exatamente. A doação doar, a vontade de doar. Ela não era a fé, Tá, exatamente. A doação, exatamente. Se propôs a doar aí, né? Então, é o que nós vimos aí. A gente deixa sempre de estar tendo essa oportunidade aí de exercitar, né? Esse amor, essa fraternidade mútua, né? De crescimento mútuo um pelo outro aí. Não atravessar da rua, nós temos, às vezes, essa oportunidade e deixamos passar. Eu gosto de falar muito um ditado que a minha mãe e minha avó falava. É de grão em grão que a galinha enche o pato. É de biquinho em biquinho lá, né, que o João de Barro vai pegando o barrinho e faz uma casa. Então, olha o poder de gotinhas de fraternidade, de caridade, é que a gente vai exercitando no dia a dia essa essência divina, esse amor dentro de nós, que precisa ser germinado. E não há outra forma que não seja a caridade, para nós exercitarmos esse amor e germinar essa essência dentro de nós. Então, continuando, já passou, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem uma passagenzinha lá. A verdadeira caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que nós podemos ver aí nesse pequeno trecho do Evangelho, nesse capítulo aí? A gentileza, ela está ligada diretamente à benevolência. Isso quer dizer o quê? Nós concluímos o quê? Que a gentileza é caridade. Pequeno gesto de gentileza, um bom dia, um sorriso, é caridade exercitada ali. Outro trecho do Evangelho, no capítulo, eu juntei e fiz uma junção de 2 capítulos. Eu pus lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 17, sede perfeitos. Então, a caridade, amor em ação, não se mede pelo volume material, mas pela intenção e pela constante, diário, nas pequenas atitudes. Evangelho nos ensinando. Olha que como a gente não lê com intenção de ler mesmo, de aprendizado, a gente deixa passar mensagens ali para nós, ali tão importantes. Então, a caridade, ela não é somente fazer algo grandioso. Muitos pensam, de planejar fazer algo, uma doação grandiosa. Isso é válido, todo bem é válido. Mas o que está falando aí? Que um pequenino gesto, um mínimo gesto, uma fala, como eu disse lá atrás, um sorriso, ele pode haver muito mais, uma grande vibração ali de amor. Porque quando é feito com amor e sinceridade, muito mais do que levar cestas básicas, ou estar aqui fazendo uma palestra para uma multidão de pessoas, né? Mas um pequeno sorriso, um pequeno olhar de amor, tem muito mais vibração ali do que uma grandiosa, né? Um grandioso momento ali de fazer uma caridade.
E são nesses pequeninos detalhes que a espiritualidade mais age conosco. Então, o que acontece nesses momentos aí? Há aí uma troca de fluidos. Por quê? Há uma troca de fluidos por quê? A gente tem a intenção de ajudar o outro e o outro que recebe. Então, há uma troca ali de vibração. E nesse momento ali, rápido, eu posso estar aliviando uma tristeza de alguém. Eu posso estar curando uma ferida, às vezes, na alma da pessoa, às vezes. Então, é de grandioso, muito grandioso valor desses pequenos gestos aí. E da mesma forma que esses pequenos gestos de amor podem curar, uma palavra simples, agressiva também, pode destruir o dia de uma pessoa. Olha o poder que nós temos com os nossos sentimentos e com as nossas palavras, com os nossos gestos, não usado para o bem. Então, essa vibração, como eu disse, ela se propaga, ela eleva a energia, e até cura o momento ali de dificuldade, o momento que a pessoa está na tristeza, pode elevar o padrão vibratório daquela pessoa, tornar o dia dela melhor, os pensamentos dela podem mudar, né? Então, nós temos esse poder e nós deixamos muitas vezes de praticar. Outra mensagem, ó, nós temos uma frase que eu acho muito bonita que eu quis compartilhar. Ações sutis de carinho. Oh, desculpa. Desculpa, gente. Ó, ações sutis de carinho agem como um delicado perfume que impregna na alma. Quando fala impregna, é algo que dura, que vai ficar entranhado. Né? É isso que nós podemos entender aí. Que nada que nós fazemos se perde. Até os mínimos gestos não fica perdido. Então, essas pequenas atitudes, pelo contrário, elas se multiplicam. Como nós vimos no vídeo aí. Ela contagia, ela se multiplica. E com certeza, como nenhum bem fica perdido, em algum momento isso pode voltar para nós, de alguma forma. Às vezes até mesmo com aquela pessoa que eu acabei de ajudar. Ela pode, em algum momento, ser um instrumento para me ajudar, para me dar um ânimo ali. Então, todo o bem que nós praticamos, tudo vem depois ao nosso favor. Nada fica perdido, né? Joana de Ângeles, né? A psicografia do Divaldo, tem uma passagem em um dos livros dele. Eu não me lembro aqui agora, eu não sei falar para vocês qual livro que é, mas depois eu posso pesquisar direitinho e mandar no grupo. Os gestos gentis é um passo para modificar, não poucas vezes, uma inimizade nascente, olha, uma suspeita infundada, uma informação infeliz, uma inspiração negativa e abrir horizontes novos à melhor compreensão e ao mais amplo descortino. Olha o que Joana está nos falando aí, ó. Às vezes a gente está tão desatenado, né, desatenados da importância desses gestos mínimos aí, que nós não sabemos a dimensão da atitude preventiva, quando ela fala aí, né? Que nós podemos promover ao nosso redor com as nossas relações. Porque às vezes, a Joana fala lá, ó, um gesto gentil é um passo para modificar, não poucas vezes, uma inimizade nascente. O que ela está falando aí? Nós podemos entender. Uma inimizade nascente. Né? Quando a gente está iniciando ali,
né, um trabalho, algum ambiente novo. Eu gosto de dar esse exemplo do trabalho mesmo. Nós estamos chegando num ambiente novo, de trabalho ali. Às vezes, ali no primeiro momento, no primeiro encontro, a gente já se depara com alguém ali, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já aciona a melindre e já pensa assim, não bateu a conexão, né? Com a pessoa, não bateu. Com certeza, o tempo vai passando, a gente vai alimentando, né, essa implicância com a pessoa, e a gente já pensa assim, principalmente nós espíritas, né? Muitos falam assim, isso aí é algum inimigo do passado que está perto de mim agora, me incomodando aqui. A gente já pensa assim, né? Então a gente já fecha para essa relação, porque a gente alimenta o pior, a gente começa a enxergar com a nossa, se alimentar com essa implicância, a gente começa a ver só coisas ruins naquela pessoa. A gente deixa de olhar a pessoa e ver coisas boas nela. E às vezes ela nem era nada meu do passado, ela bateu comigo agora, de repente. Às vezes é um instrumento ali que a espiritualidade está utilizando para me ajudar a olhar os meus defeitos naquela pessoa e melhorar algo em mim, né? Olhar ela, ver o que ela tem de dificuldade, o que ela tem ali, né, de vícios, e que às vezes está em mim e é uma forma de me ajudar. Então, tudo é questão da gente lidar e passar a ver com bons olhos, né? Tentar aproveitar até mesmo aqueles que passam por nós, que nos causam dificuldade de convivência. Aprender até nesses momentos difíceis, né? E Joana também, nessa frase, ela quer dizer o quê? Que a cordialidade, ela aprimora o nosso relacionamento. A cordialidade, os gestos gentis, isso aí vai ao quê? Aprimorar a pessoa, me ver com bons olhos, me aceitar melhor e eu ter uma boa relação ali. Porque às vezes aquele que é uma pessoa tão difícil naquele ambiente, aquele que está sendo cordial, que está sendo benevolente, que está sendo compreensivo e paciente com a dificuldade dele, ele vai desarmar e vai, né, agir de outra forma. Não vai conseguir agir, né, com os defeitos que ele tem ali. Então, tudo é aprendizado para nós, né? Chico também, ele falou, né? Que a isca do amor é a gentileza, voltando lá para nós. A isca do amor. Que até mesmo os corações mais endurecidos, quando ele se vê envolvido nessa vibração de cortesia, de gentileza, de amor ali, de afabilidade, ele baixa a guarda. Pode ser o pior criminoso, vamos dizer assim, o mais cruel. Se em algum momento ele se depara com a pessoa, ele vai armado eu falo, né, em gestos, em palavras rudes ali para poder instigar a briga. Se a pessoa ela reage com afabilidade, com tranquilidade, com amor, com compreensão, tentando acalmar-lhe o momento, ou ele vai paralisar, ou a guarda dele vai baixar. Porque nem mesmo a violência ali, ela é maior e superior ao amor. Não há nada mais potente e curativo do que o amor. Até mesmo para esses indivíduos, para esses espíritos aí, que estão em processo evolutivo, com as suas dificuldades aí, né, com as sombras ainda do passado, com as experiências que eles trazem, né, até mesmo esses espíritos. Né? Então, continuando com Joana de Ângeles, ela fala ainda, é importante aprendermos com a nossa sombra. Olha o que ela fala. É o que eu falei lá atrás. Né? Quando a gente se depara com alguém difícil ali, e já começa a implicar, né? Então, é nós nos reconhecermos egoístas, é o que ela fala. É termos indulgência com as dificuldades do próximo, compreensão. Isso nós já estamos careca de saber, mas ela
é bom a gente reforçar, principalmente, né? Aqui com essa passagem com a Joana. Enxergar os defeitos, né? E ver os defeitos do outro. E se eu já melhorei um pouco aquele defeito que o outro tem, é tentar ajudar com a minha experiência, com aquilo que eu melhorei. Ou enxergar no outro a dificuldade que ele tem, como eu já disse, e melhorar em mim. Então, quando ela fala, é importante aprendermos com a nossa sombra, é porque através daquilo que nós tivemos de dificuldade, e defeitos, e vícios, e que nós já curamos um pouquinho, é ajudar o outro com a experiência que nós já tivemos de melhora. É isso que ela nos pede aqui nessa mensagem, né? Então, muitos momentos aí que a gente não observa, nós somos colocados aí pela espiritualidade em várias situações, como eu já disse, até mesmo atravessando a rua ali para ser auxílio de alguém, para nós sermos instrumentos no bem, para nós ajudarmos aí, né? Ajudar o universo, vamos dizer, sermos instrumentos do bem, do evangelho, do universo. É nesses mínimos momentos que a espiritualidade age por nós e através de nós. Ou por alguém que vai ali me ajudar em algum momento, ou um momento que eu possa servir de alguma forma e ajudar alguém. Então, nós somos instrumentos o tempo todo, é através do outro que a espiritualidade age conosco. Às vezes eu estou precisando ali num momento de um conselho, eu estou prestes a fazer algo que eu não devo fazer, eu faço uma prece, peço, me ajuda, meu Deus, de alguma forma. Eu estou num beco sem saída, não vejo luz no fim do túnel. E é nesse momento que aparece alguém ali para te dar um conselho, te dar um choque de bom ânimo ali, te dar né, para acordar. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, já. Eu estava prestes, eu até falei isso ontem, né, do meu casamento. Eu estava em um momento, há uns 10 anos atrás, prestes a me divorciar. E um anjo caiu ali perto de mim no momento que eu menos esperava. Ela falou, não faz isso. Não faz isso. Porque ela foi um instrumento para me trazer para a doutrina espírita. Nós crescemos juntos. Então ela me lembrou ali, me pôs na hora em lembrança o Evangelho de Jesus. E hoje eu sou plenamente grata à espiritualidade por ter colocado essa pessoa no meu caminho e a ela também, por ter doado esse amor para mim. E hoje meu marido é a pessoa, para mim, não podia ser melhor. Companheiro, como eu disse aqui ontem, sabe? Me apoia, não é espírita, viu? Me apoia, me ajuda nos trabalhos aqui da casa, das casas que eu ajudo, que eu trabalho. Não me atrapalha em nada, pelo contrário, ele me incentiva. Então, é aí nesse momento que eu dou valor aí, a cada momento, a cada segundo, a cada gesto de alguém que pode ajudar alguém ali. Então, continuando, Allan Kardec agora. Isso aqui é um comentário de Kardec. Ninguém está na Terra por acaso. Todos temos um papel a desempenhar no progresso coletivo. É o que eu falei agora lá atrás, né? Nós somente evoluímos e crescemos junto com o outro, através do outro. Não há outra forma de evolução espiritual, moral, se não for através do outro. Impossível. Não tem outra forma de evoluir. Como que nós vamos trabalhar um egoísmo? Como que nós vamos trabalhar uma intolerância, uma incompreensão? Se não tiver o outro como instrumento para poder eu estar ali trabalhando isso em mim. É impossível. E o outro precisa de mim também. Então, não tem como. Nós precisamos do outro. Nós somos espíritos individuais, claro. Cada um tem o seu tempo ali, né?
está caminhando da forma, com seu esforço individual, mas nós precisamos um do outro para o nosso crescimento, da nossa evolução, né? Que é através da caridade. Jesus sempre falou para nós: fora da caridade não há salvação. Então não há outra forma de crescimento moral, crescimento individual, crescimento do espírito, sem a caridade, sem ter o outro ali como instrumento para nós. Então, continuando. Agora é um trecho de um livro de Emmanuel, com psicografia de Chico. Eu vi que tem tudo a ver aí com o nosso estudo, né? No culto da gentileza, é o texto que está nesse livro, Abrigo. Então, Emmanuel fala lá: lembra-te de que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas. É o que eu acabei de falar, ó. E faze da gentileza uma prece constante, através da qual a celeste bondade se manifeste. Essa frase aí já é um convite aí para nós, né? Um convite aí a praticar mais esses gestos de gentileza aí. Porque como a gentileza está dentro da benevolência, que é a caridade, praticando esses pequenos gestos aí, Emmanuel está dizendo, nós estamos em constante prece. Nós estamos em constante vibração de amor. Nós estamos ali sendo protegidos o tempo todo. Porque com essa vibração que nós estamos tendo através desses pequenos gestos aí, vocês já repararam que quando a gente faz um bem, algum gesto mesmo, um joia para alguém que cedeu a passagem para nós no trânsito, não dá uma alegria de fazer? É bom, né? Já dá uma alegria na gente. Um joinha. Então é o que Emmanuel fala. Nós estamos aí, com esse hábito de exercitar esses pequenos gestos, esse pequeno gesto de caridade, nós estamos em constante prece, em vibração de amor, que é a nossa proteção aí, né? Então, isso é muito mais poderoso do que a gente sentar a fazer a nossa prece, que é muito importante, mas é na prática, nos momentos do dia a dia ali, que nós temos que estar exercitando. Não adianta só fazer a prece, sair de casa e fazer cara feia pro outro, não falar um bom dia na menina que está lá entregando pão na padaria. Tem intolerância. É nesses momentos. Intolerância quando o outro buzina na nossa traseira. Não adianta. É nesse momento que a prece que você acabou de fazer que ela age. É exatamente, tia Lécia. A prece vai vindo em forma ali, de momentos para nós ali exercitar. Você quer ter paciência? Você não pediu paciência? Então eu vou pôr alguém para buzinar na sua traseira, né? Agora, passar o sinal aí, você levar esse susto, né? E é um momento ali, que as más influências tá esperando ali para você dar uma palavrinha, um palavrãozinho ali. Eles já vêm esperando. Oba, falou palavrão, é agora, né? Então é aí, gente. Olha como um simples falar assim, saco, já abre a barreira ali, né? As influências do mal, né, tia Lécia? E, infelizmente, isso acontece com a gente. Nós somos ainda muito imperfeitos, com muita dificuldade. Isso é normal, gente. Né? É normal, né? Então, é na prática do dia a dia ali, com a esposa ali, reclamando da toalhinha molhada na cama, né? É nesse momento que a gente está ali trabalhando, exercitando a paciência, trabalhando a paciência, a tolerância. É o maridinho cobrando o almoço na hora certa, né? Que a gente fala, tá quase pronta, não tem paciência de esperar. É nesses momentos que nós estamos praticando aí, né?
esses momentos aí de paciência, praticando a paciência, a tolerância, a compreensão no outro. Mas é normal, faz parte do nosso crescimento. Nós estamos indo no esforço, né? Graças a Deus, já estamos no esforço. Ainda no manual, né? A gente pega lá o evangelho no momento de dificuldade, vou ver o que Jesus está ensinando aqui agora para mim. Nós vamos no manual ainda, mas a gente vai chegar ainda no automático, né? Nós estamos caminhando para o automático. Então, continuando lá ó, com Emmanuel, ainda né, no livro Abrigo, nos maiores delinquentes há sempre um filho de Deus transviado ou adormecido, aguardando o toque do amor de alguém para tornar a trilha certa. Então, é o que eu falei para vocês também, antecipei aí, né? Às vezes a gente faz uma avaliação muito triste aí daqueles que estão vivenciando o mal, né? Vivenciando o mal com frequência. Nós fazemos um julgamento aí desses irmãos. E Jesus, ele nos fala. Eu falo que nos fala porque o evangelho está presente nas nossas vidas, né? Nenhuma ovelha minha ficará perdida. Então, até mesmo esses espíritos aí com dificuldades do passado ainda, que trazem esses vícios, essas dificuldades, são irmãos em processo de crescimento, com dificuldades ainda. Mas eles estão aprendendo até mesmo com seus erros ali, cruéis até. Eles estão aprendendo. E pode ter certeza, isso eu falo com extrema convicção e certeza. Até mesmo esses mais cruéis dos bandidos, eles estão ali exercitando a caridade e germinando o amor dentro deles, através de uma mãe, através de um irmão, até através de um cachorrinho ali que eles têm ali de estimação. Eles estão trabalhando ali, né, germinando essa sementinha de amor que está dentro de nós, que é a essência divina. Então nós temos que ter também, vou dizer, compreensão por esses irmãos. Eles estão no processo, estão ali no tempo deles ali. E estão também exercitando esse amor dentro deles. Então, continuando, né? Emmanuel continua. O carinho fraterno é uma fonte de bênção a deslizar no chão duro da rotina ou da indiferença. A palavra difícil. Dessetentando as almas sequiosas que passam. Então, gente, isso aí é maravilhoso. É uma poesia que o Emmanuel nos dá, né? Ele está ali falando que nós ali, no nosso automatismo, na nossa rotina desenfreada, né, no nosso tempo, que nunca se tem tempo ali, nós acabamos endurecendo os nossos corações. Na nossa rotina, na nossa falta de tempo, né? Então, mais do que nunca aí, passando aí, nós estamos passando por um momento tão avançado da tecnologia, que ontem foi falado no nosso estudo aqui no grupo da família sobre isso, né? Nós deixamos de dar atenção para os nossos filhos, para os nossos pais, idosinhos que estão ali sedento de atenção, principalmente nossos filhos, estão em fase ali de desenvolvimento, por conta dessa tecnologia mal usada que nós estamos tendo aí, que é uma ferramenta tão maravilhosa, mas que a maioria das vezes nós usamos para o egoísmo, para a vaidade e para não dar a atenção merecida para os nossos filhos, para os nossos pais, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter e uma reflexão aí para nós, né? Então, assim como o nosso corpo precisa da água material, o nosso espírito, ele necessita da água viva, né? Ele necessita a água viva que é o Evangelho de Jesus. Principalmente as nossas crianças. Que estão na fase aí, vamos dizer aí,
fundamental de ser embutido o evangelho nessas crianças, para que elas possam no futuro se tornar um adulto dentro de uma sociedade de amor. Às vezes pode ser que não vai acontecer dele desviar do caminho, mas pode dificultar também dele desviar do caminho, né? Então nós necessitamos do evangelho de Jesus como água viva aí. Então, meus amigos, um sorriso, um gesto, um olhar aí, tudo isso tem um poder aí profundo e silencioso, mas transformador para o nosso crescimento. E nós também temos que lembrar que se não fosse essas gotinhas que nós temos, né, de amor aí no nosso dia a dia com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa, seria muito mais difícil para nós a nossa caminhada aqui na Terra. Que já é difícil, né? Nós fazemos um esforço tão grande. Então, esses pequenos gestos que nós temos de amor ali no nosso dia a dia já é ali uma micro-injeção ali de cura para nós. São micros injeções ali de cura que nós temos. São injeções homeopáticas, né? Vamos dizer assim, que nós estamos tendo. Para nos dar ânimo, para nos dar força. É assim, como eu disse, que a espiritualidade age em nós. Quando nós pedimos na nossa prece, me dê força, me dê ânimo, e que a gente não dá o devido valor nesses gestos que a gente recebe dentro da nossa casa mesmo. Então, continuando, Emmanuel continua. Não te esqueças que o Mestre nos espera ao lado das próprias criaturas que caminhem conosco a fim de auxiliarmos. Olha o que Emmanuel está dizendo. Né? Onde nós encontramos o Cristo, nosso Mestre Jesus. Jesus está aí nos dando Emmanuel está nos dando aí um ensinamento aí. Nós encontramos o Cristo na convivência diária. É na convivência diária que nós encontramos Jesus, nosso Mestre. Nos momentos mínimos que nós temos aí no nosso dia a dia, né? É como eu disse, é num familiar difícil, é num colega ali de trabalho que nos dificulta. É nesses momentos, né? É nesse momento que a gente é sempre testado. E é nesse momento, quando nós praticamos a indulgência, a benevolência, um gesto de amor, é ali que Jesus está. É ali que nosso Mestre está. É nesses momentos. Né? Então, aí está um convite para nós aí. Né? A oportunidade aí, não desperdiçarmos a oportunidade de fazer o bem. Um pequeno aperto de mão, um abraço, um sorriso. É termos a oportunidade de exercitar esse amor dentro de nós com essas gotinhas de injeção que nós temos aí. E, continuando então, agora, eu separei um texto aqui para nós finalizarmos, né, a nossa estudo, nossa reflexão de hoje. É um texto deixa eu só voltar aqui para me lembrar o nome do espírito. Do espírito que ditou esse texto para Raul Teixeira. No finalzinho eu tenho ali, eu passo para vocês. Então, é um espírito que eu vou dar o nome no final, tá? Foi psicografia de Raul Teixeira, que tem a ver aqui com o nosso estudo hoje, que está ali num dos livros do Raul Teixeira. Sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes, para que não aconteça, venhamos a dizer, depois da oportunidade perdida, efetivamente o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo. Porque, em verdade,
pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Então é o que eu disse para vocês aí, a presença de Jesus, ela é constante na nossa vida quando nós damos o devido valor. Ela é sentida por quem está disposto a servir, a exercitar a caridade, né? E também aponta lá, a cortesia e a afabilidade são formas práticas de conexão com Cristo. Então, esses pequenos gestos, como eu disse, eles desmontam o respeito pelo próximo. Ele nos dá o respeito pelo próximo. Eles dão o equilíbrio interior dentro de nós. Então, isso aí nos dá cada vez mais disposição para estar fazendo o bem. Esses pequenos gestos mínimos que nós temos de oportunidade aí. Então, olha lá, continua. Verifica desse modo como tens agido em relação à gentileza. Se constatares que não tens estado sintonizado com ela, esforça-te para alcançá-la. E continua. Dá-lhes pequena ajuda e recolhas nas vibrações agradecidas. Olha aí, recolha nas vibrações agradecidas, verbalizadas ou não, as alegrias de servir. Na gentileza exemplificada por ti, verás que a postura egocêntrica vai sendo transformada e que ao te sentires mais leve e feliz, não te preocuparás com a gratidão ou não dos beneficiários da tua solicitude, porque para o teu coração valerá a cooperação que prestas à vida, a cooperação com a obra de Deus. Então, continua e terminando. Segue então adiante. Contagia os teus amigos e afetos com a tua atitude gentil, ajudando a extinguir o egoísmo do mundo. Olha a nossa responsabilidade por nós e para os outros, né? Então tá lá, ó, esse é uma fonte, Cânticos da Juventude, é o livro de Raul Teixeira, psicografia de Raul Teixeira, tá? Ditado pelo espírito Ivan de Albuquerque. Então, para concluirmos aqui, quando nós disponibilizamos então a fazer de fato o bem, sermos instrumentos desses pequenos gestos aí de bondade, de benevolência, de amor, nós está falando nessa mensagem que nós seremos muito mais leves e muito mais felizes. E outra coisa importante que esse texto fala, quem de fato entra aí nessa sintonia, pouco se importa com aquele que é beneficiado aí. Pouco importa a gratidão do outro que foi beneficiado com seu amor, com seu toque de benevolência, de gentileza. Pouco importa. Se ele vai ser grato com uma palavra, com um sorriso, com um gesto, pouco importa. É o que está dizendo a mensagem aqui, né? Porque no final das contas, nós estamos sendo curados, né? Nós estamos sendo curados das nossas sombras, dos nossos vícios, das nossas dificuldades. Nós estamos nos curando. E não importa se a gratidão vem até nós ou não. Né? Naquele momento do gesto. Né? O que é grato para nós é nós sermos disponibilizados, servirmos de instrumento aí para o Evangelho de Jesus e contribuir aí com a evolução, né, dessa grande sociedade universal. É o que Jesus nos pede em todo momento no seu Evangelho. Que Jesus abençoe, viu? A cada um de vocês. Obrigada.